subi lá e segundo lugar e terceiro também estavam juntos, foi anunciado tudo. E eles receberam o prêmio e eu falei, ué, cadê o meu? Eu recebi um aperto de mão. Você venceu e não recebeu o Eu prêmio? não recebi nada. Por ser mulher? Possivelmente, né? Foi o que eu entendi depois. Salve família, tudo bem? Kimura aqui. Esse é o segundo episódio do nosso Projecast e hoje eu tenho aqui uma convidada que é uma lenda, né? Vou falar só um pouquinho do currículo para vocês. A primeira mulher no rally brasileiro de carro. A primeira mulher também a fazer uma dupla feminina no rally. E a primeira campeã carioca no rally também. Então, assim, além de tudo isso, ela é também construtora e ela também desenvolve tecnologias. Eu chamo de tecnologias especiais, né? Então, assim, eu vou receber aqui a Astrid Mateis. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Kimura. É um prazer estar aqui. E, assim, eu queria primeiro dizer que sou muito honrado de ter você aqui. Você é uma referência para mim. Tenho certeza que você é uma referência para todos que gostam do automobilismo, que gostam também de cultivar ideias, né? Como eu sou um cara das ideias, eu sou muito honrado de ter você aqui também. E, assim, queria te fazer uma primeira pergunta que é... Você veio de um meio que é considerado dominado por homens, né? Ainda mais há alguns anos atrás. E ter conquistado isso, ter passado por isso tudo, foi algo que te fez pensar em ser uma referência mesmo para as mulheres? Ou você fez isso para acreditar que não, eu posso fazer isso, independente de eu ser mulher ou ser homem, eu quero conquistar isso? Você fez pensando em ser realmente uma referência para as mulheres ou foi algo mais assim de, não, quero conquistar e é isso? Não, não foi para ser referência, e sim para um desafio para poder ter, para mim, a certeza de que eu era boa e que eu conseguiria fazer frente àqueles que estavam, na época, vencendo ralis, e era rally de velocidade, né? Minha paixão de carro sempre existiu. Começou com kart e, como eu conto no meu livro, a minha primeira experiência com kart... A gente vai chegar no livro. Corta aí. Não. Pode seguir. Não, então, mas foi um desafio muito grande na parte do rally, porque o rally é improviso do começo ao fim, e o de velocidade mais ainda, porque é um entrosamento entre a dupla, o copiloto e o piloto tem que estar muito alinhado, uma confiança enorme entre os dois, e o piloto tem que saber o que está fazendo. Então, o piloto realmente tem que saber pilotar muito bem em terrenos no qual o improviso é de segundo a segundo. E com o pé no fundo, né? Porque isso é o que conta. E assim, você falou uma coisa que é super interessante, né? O rally ele é diferente das corridas tradicionais, justamente porque você não tem só o piloto ali, né? Você tem o piloto e também tem o navegador. E como é que é criar uma conexão assim com uma outra pessoa, sabendo que vocês dois praticamente são um na hora da corrida e, como você falou, na hora do improviso também, assim, como é que funciona isso? Eu tive o privilégio de ter a minha prima Silviline Mateis como copiloto, como navegadora. Foi uma experiência nova para as duas. Nós aprendemos muito, nós evoluímos muito e principalmente confiança, porque o piloto não tem a condição de guardar o trecho de velocidade todo na cabeça. Ele pode ter passado uma vez, duas, mas é importantíssimo que seja tomado nota. Então, num rally de velocidade, você passa no trecho que vai ser cronometrado, você passa dias antes, até semanas antes, para fazer o levantamento, fazer o que se chama de roadbook, que é uma coisa muito pessoal entre a dupla, onde o piloto vai ditando ao copiloto
o que é que ele está vendo na pista e, obviamente, está se passando devagar para depois que se fecha esse levantamento, se passa uma segunda vez um pouco mais rápido, mas na estrada aberta. Então, você não pode acelerar tudo que você vai acelerar no dia quando a pista vai estar fechada. E eu falo por mim que eu ditava para minha prima, ia falando, a curva esquerda de terceira, rápida, pelo lado de fora, aí andava um pouquinho, ela, peraí, volta aí. Não era esquerda não, rapaz, era direita. Eu falei, não sei, tu presta atenção aí, porque senão a gente vai parar no mato mesmo. Então, foram momentos de uma parceria muito bacana, que foi formada em família, que eu acho que nós crescemos juntos, então existia já uma conexão muito grande. Como isso funciona com pessoas diferentes, né? Piloto e copiloto que não se conhecem previamente e formam uma equipe, é uma coisa que tem que ser muito treinada, não é? E muito respeito, principalmente muito respeito, porque nós somos seres humanos, tanto um pode errar quanto o outro pode errar. Mas eu vou falar isso porque eu também eu experimentei ser copiloto, e por nada nesse mundo eu sento ao lado de alguém que vai acelerar que nem um doido. Não sento mesmo, e isso eu falei para minha prima. Então, o risco maior, eu acho que é o do copiloto, porque o piloto ele está tentando fazer o melhor, mas às vezes pode dar errado mesmo. Eu acho que essa sinergia, né, ela tem que acontecer. E, assim, trazendo pro outro lado agora, né, não falando de pistas, né, você acha que essa sinergia, essa colaboração que você teve que ter com uma outra pessoa te ajuda no que você faz hoje, que é a parte de desenvolver projetos? Você tem que confiar em alguém também para te ajudar a desenvolver algo, não somente vir algo da sua cabeça. Isso te ajuda nisso? Ou você acha que não, você realmente tem que seguir o seu pensamento e assim, porque eu acredito que deve ser muito difícil você fechar os olhos e confiar em alguém, né? Ainda mais quando for se tratar dos seus sonhos, dos seus projetos e isso, né? Então, trazendo para esse outro lado, a gente consegue fazer isso? Você, com essa experiência, há condição de fazer isso de verdade? Existem pessoas que têm essa condição de fazer as coisas sozinhos. Eu aprendi na minha vida pelo esporte, seja ele esporte com bola, sem bola, o espírito de equipe. E eu acho, na vida, e constituindo empresa também, e tendo o desenvolvimento no qual eu sabia o que eu precisava, mas eu precisava de uma equipe para poder criar e executar. E voltando para o automobilismo, que é a minha paixão e é o que eu sempre fiz, você precisa de uma equipe para poder o piloto executar a posição dele. E eu sou uma pessoa de equipe. E eu sempre fui formadora de equipe. Então, eu admiro muito as pessoas que conseguem criar e desenvolver uma equipe para poder dar a oportunidade a todos, né? Porque uma equipe é um conjunto, que o conjunto todo possa ser vencedor. E isso é um feito, porque sozinho você escala um Monte Everest, não um Monte Everest, é um monte menor, né? Porque o Everest você precisa de um monte de gente para te carregar suas coisas lá para cima. E eu acho que tudo é um conjunto. E falando do que se vive hoje em dia, mais ainda, porque hoje tudo é muito profissional. Então, você tem a parte de vocês aí que fazem a parte de mídia,
que fazem a parte de exposição de mídia. Fazer um jabá para a Projetax agora, né? A Projetax, né? E foi até onde, quando a minha figura foi colocada em exposição, eu fui até a Projetax para pedir que vocês administrassem a minha parte de mídia social, porque eu não, primeiro, que eu não sei, e segundo, que eu não tenho tempo para isso. Ou eu faço o que eu sou boa, que eu sei criar, que eu sei o que eu quero para fazer nesse próximo período, e onde vocês têm um papel muito importante, que é poder me apoiar e poder divulgar. Então, eu só tenho a agradecer em poder estar aqui hoje. Eu falo com propriedade que é um prazer para a Projetax ter você com a gente também. E eu acho que isso que você falou da mídia é um pouco do que a gente... da pergunta, né? De você está confiando em uma outra pessoa para cuidar da sua imagem. E praticamente de olhos fechados, né? Porque você acredita muito no que a gente faz, de conteúdo e tudo isso. Mas é um trabalho em conjunto. Sim, porque vocês criam, vocês passam para mim, me perguntam, pô, Astrid, isso aí tá bom para você? E tá ótimo, ou muda alguma coisa. Sim. É um trabalho em conjunto, gente. Tudo. Tudo. Eu acho que você falou tudo, né? A gente vive no mundo, e eu também aprendi muito assim, né? Que a gente é sozinho, você vai fazer sozinho, você vai vencer sozinho. E eu acho que o trabalho em equipe, ele... não só o trabalho, né? A família em equipe, tudo isso te faz prosperar, né? Quando você tem... eu sou casado com a minha esposa, hoje ela está aqui também, não vai aparecer nas câmeras, mas ela veio me prestigiar. Então, assim, quando você tem uma equipe dentro da sua família, né? E tudo aquilo caminha, tudo acho que prospera melhor, né? Você está trabalhando em conjunto, né? Eu aprendi diferente, eu aprendi a trabalhar sozinho, a ser sozinho, e demorei a ter essa visão de equipe, e depois que eu tive essa visão de equipe, tudo funcionou muito melhor na minha vida. Então, assim, eu acho que você está totalmente certo em falar isso, e assim, eu teria o prazer de falar que sou um desenvolvedor de equipe, como você falou, assim. Então, é uma coisa que eu tenho você como referência para mim também. Que bom. E eu vejo assim, família é o esteio de tudo, porque você nasceu numa família, você cresceu dentro dela, cada um tem a sua, isso é indiscutível, mas ela dando apoio a você, você tem uma segurança. Não é dando dinheiro, não é empurrando você ou dizendo, não, vai, tá certo, tá certo. Não, é estando lá para escutar, estando lá para conversar com você, ser ouvidos e te apoiar caso você realmente decida que você vai fazer isso. O início da minha carreira no automobilismo foi totalmente contrário, sempre foi escondido da família, porque a família era totalmente contra, e eu posso até entender, porque, infelizmente, nós perdemos uma pessoa importante na família, que foi o pai do Andreas, num acidente de carro, e a partir daquele momento a família decidiu não apoiar mais absolutamente nada que tivesse rodas, tanto que minha mãe apoiava, vai velejar, vai surfar, vai fazer o que você quiser, mas esquece esse negócio de carro. Tudo bem, eu até tentei, mas eu não consegui. Então, a paixão veio e eu fui, e eu tinha que mostrar para mim mesmo que eu estava certa e que eu era capaz. E eu mostrei no kart, eu mostrei no rally. Eu sabia que eu sabia conduzir um carro com muita habilidade. Eu visto um carro, a verdade é essa. Eu visto o carro. Que expressão perfeita. O carro faz parte do meu corpo e eu entendo como cada peça do carro funciona quando ele está sendo utilizado. O que essa parte técnica veio porque eu aprendi a montar, desmontar,
saber o que cada peça faz. Então, eu entendo. E quando também você conduzindo o carro e no extremo, você tem que interpretar o que essa peça mecânica está falando com você. E ela tem expressão. Porque se tem um barulho diferentezinho, um pouquinho diferente, em qualquer lugar, você tem que dar atenção. E não é como um usuário normal de carro, de rua, que anda até determinadas buchas caírem, não é? Fica tudo solto. Não, a gente, como eu faço parte, eu digo que eu sou uma ferramenta entre a pedaleira e o volante. Então, essa ferramenta tem que saber interpretar todo o restante. Hoje em dia tem muita tecnologia. Eu venho da época que tudo era mecânico. Então, o computador era a cabeça. Né? E, logicamente, tendo o auxílio do time, né? Que eram as pessoas que faziam a parte mecânica, né? Que sabiam desmontar. Porque hoje eu sei montar e desmontar, mas na época eu tinha quem me assistisse e aprendi muito com eles. Então, são coisas importantes que a gente vai evoluindo. E hoje eu vou contar uma coisa para você que é muito interessante, que eu já desisti do automobilismo durante um período e fui morar na praia e me desenvolver outras coisas e não queria mais saber de carro. Eu era apenas uma usuária. E a vida me trouxe de volta e tudo só começou a se desenvolver com relação ao automobilismo, como eu gostaria que se desenvolvesse, quando os meus pais mudaram de plano. E minha mãe faleceu no ano passado, em agosto, e em setembro o universo conspirou e colocou a minha imagem em evidência. E tudo começou e se desenvolveu de uma forma fantástica que eu nunca esperei, muito menos estar aqui na frente de câmeras falando com vocês sobre a minha vida e o que possivelmente vai se desenvolver daqui para frente. Na verdade, assim, eu estou numa aula aqui com você, né? Então, se a câmera pegar e eu tiver com a boca aberta, babando assim, vocês não reparem, porque, primeiro, você falou de uma coisa que, assim, eu nunca tinha escutado. Que quando, eu não pego só pro automobilismo, né? Quando você está no extremo, qualquer barulho diferente, você tem que saber entender ele, porque tem algo errado acontecendo, né? Então, acho que na vida também é assim, né? Quando a gente anda no extremo, quando a gente trabalha no extremo, a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque qualquer coisinha diferente pode ser um sinal de que algo está errado, né? Então, isso eu acho que é um insight maravilhoso para a vida em si, no geral, não só para o automobilismo. E eu estou numa aula aqui, né? Sensibilidade. O nível que você entrega, você tem que ter esse mesmo nível de sensibilidade, isso, né? Então, isso serve para a vida. Isso serve para a vida. Você falou de família, Astrid. E não tem como não falar do nome Matheus. O nome Matheus é um nome poderoso no automobilismo, assim. Eu acredito que qualquer pessoa no Brasil que conheça de automobilismo já ouviu falar no nome Matheus. Já. Então, como é para você, primeiro, carregar esse nome, carregar esse legado, e qual é a responsabilidade que traz isso para você, assim? Porque tem aquela frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E o nome Matheus é um poder também. Então, assim, como é isso para você? Em primeiro lugar, eu acho que eu tenho muito orgulho de carregar esse nome, né? Sempre tive o meu primo Andréas como referência na parte de automobilismo e na parte de motocicleta, em tudo que tem a ver com a destreza de pilotagem. Eu tinha ele como exemplo. Ele é 5 anos mais velho do que eu e ele sempre conduziu muito bem as máquinas. E meu irmão, que era 4 anos mais novo do que eu, nós dois
sempre tínhamos alguém a vencer. Então, no carro nunca foi o caso, porque o carro ele sempre pilotou na parte de corrida, e eu acabei indo para o lado de rally, porque nas pistas não havia oportunidade, e eu acho que também muito em respeito à figura dele, porque ele tinha um nome a construir, que ele, na época ele estava construindo, e não cabia a menina Matheus ir lá e fazer entrar em competição. Então você respeitou essa... Eu respeito isso até hoje, e eu acho que a gente se respeita muito como pessoa e como profissional, né? E principalmente eu acho que essa parte de pilotagem, eu acho que um admira o outro. Deve ser legal ter esse respeito, né? Isso é uma admiração que eu tenho por ele, e eu acho que, em certo ponto, aí vem a minha parte, na parte de motocicleta, quando eu superei ele, eu acho que veio uma parte muito grande de respeito, né? Porque eu tive que evoluir muito, né, para poder fazer isso acontecer. E não foi por moto, por parte mecânica, foi por parte técnica de pilotagem. E eu me interessei, na época da motocicleta, me interessei pelos pilotos de motocross nos Estados Unidos, que eram muito bons, e eles começaram a dar curso, a dar dicas de condução, e eu, escondidamente, peguei aquilo e fui treinando. Fui beber de um pouco de outra fonte também, né? Não, porque eu perguntava a ele, como é que você faz isso? Eu sei lá como é que eu faço isso. E se ele soubesse, possivelmente ele não ia entregar, porque éramos arqui-inimigos, né? O negócio era ver quem chegava, não quem chegasse primeiro. Mas tinha aquela competição, né? Se a disputa era boa, porque o negócio era a disputa, quem freava por último, e assim vai. E durante a semana, cada um... Meu primo trabalhava na empresa dele aqui em Petrópolis, eu trabalhava no Rio na empresa do meu pai. E nos finais de semana é que a gente abria as disputas não eram trilhas, nos caminhos que levavam de Petrópolis para algum lugar. Se fosse para Miguel Pereira, era para Miguel Pereira. Se fosse para Teresópolis, era Teresópolis. Ou fomos até mais longe. Mas, durante a semana, a gente ligava um para o outro para desenvolver a motocicleta e, no fim de semana, testar. Então, era uma coisa prazerosa, né? Onde depois chegou um ponto onde ele, profissionalmente, no automobilismo, já estava tão envolvido, e que o nível da gente tinha crescido demais em termos de velocidade e de risco, que ele falou, não vai dar, não vou mais participar, a gente não vai mais fazer isso, porque o risco está ficando grande demais. E eu acho que isso também é um exemplo de responsabilidade. Sim. E, nesse momento, então, ele se dedicou ao automobilismo, e eu mudei a forma de lidar com o motociclismo. Eu fui participar dos enduros de Independência, né, que seriam o sertão de hoje em dia, os sertões de hoje em dia, que foi o começo dos sertões, foi o Enduro da Independência, que é o enduro, já dizem, é uma prova de resistência. Às vezes durava 2, 3 dias e eram 800, às vezes 800 quilômetros por dia, era uma coisa de resistência mesmo, e que tinha velocidade também, mas de uma forma mais controlada. Mais estratégica também. Mais estratégica. Mas eu vou ser sincera para você que eu entrei, não foi para ganhar, não foi para
foi para conhecer estradas novas, lugares novos, com segurança, porque a gente tinha a segurança da prova, e, ao mesmo tempo, poder desenvolver a minha parte técnica, porque eram muitos participantes, e me medir com relação a outras pessoas. E eu sei que eu fui muito boa. Medalha, eu ganhei medalha de participação. Foram 3, eu ganhei. Mas o meu prazer maior foi poder chegar ao final e poder ouvir dos outros depois, pô, não tinha outra mulher participando, né? E ouvir dos outros, assim, pô, anda muito. Eu falei, então, aí eu já gostei. Isso é uma medalha, né? Isso é uma medalha. Anda muito. Então, tá aí. Não preciso provar nada para ninguém, é para mim mesmo. Eu acho que ter essa visão é diferente de tudo, né? Conhecer, né? O rally traz muito isso, né? E por mais que você falou que tenha segurança, e é um esporte de risco. Tem o seu risco. Para você que já vivenciou isso, talvez seja muito simples. Eu olho de longe e falo, cara, isso é loucura. É muito risco. Você tem que ter uma habilidade muito, muito boa para com os limites do seu carro. Limite. Virar de cabeça para baixo é muito fácil, bater é muito fácil, tudo é muito fácil. Mas você levar o carro inteiro, do começo ao fim, é uma arte. E essa é a arte que eu admiro, né? Não é brincadeira, tanto que depois do primeiro rally que eu participei, que foi uma prova de 3 dias, inclusive noturno, aqui em Petrópolis, com o meu Fiatzinho 147, que era meu carro de trabalho, né, para ir trabalhar todo dia, era com aquele carro. E na segunda prova eu já tinha um Santo Antônio colocado, porque eu vi o risco muito de perto, e eu estava ali para participar e para levar o carro até o fim e poder, obviamente, saber como eu estava me colocando perante a todos, ou seja, qual seria a posição que eu chegaria. Tudo isso é uma incógnita. No rally, pelo fato de você não dividir a pista com outros e ficar se esfregando com o outro na pista, como é no asfalto, né? No circuito fechado, largam 20 carros e você fica... Uma hora você vai se encontrar. Né? Veja Stock Car, que não depende só de você. Sim. E o rally larga de 1 em 1 minuto e é o tempo cronometrado que é comparado com os outros participantes. Então, é você contra você. Se você... Essa lógica de competição é diferente, né? É você contra você, você não tem ninguém para te mostrar o caminho quem está te mostrando é o seu parceiro, o seu copiloto, e você está dando o seu máximo dentro do limite do carro. Hoje você vê os WRC, eu acho que é um pouco acima do limite de tudo, tem muita tecnologia embarcada. Um carro fazer os saltos que eles fazem, fazer as curvas que eles fazem com a tração nas 4, mas tem muita tecnologia embarcada. Os piloto e copiloto são extraterrestres para mim. Porque os últimos terrestres que pilotaram máquinas que eram máquinas e não computadores, foi o grupo B, que era o precursor do WRC, onde os carros tinham 800 cavalos, começaram a ter tração nas 4, e os pilotos tinham que manter aqueles bólidos na pista de terra. Eles aceleravam de 0 a 100, quase o que um Fórmula 1 da época acelerava. E essas pessoas, sim, para mim, eram um referencial, são um referencial até hoje, e continuam, acho que no mundo, como sendo uns expoentes. E nessa categoria tinha uma mulher, exatamente na época que eu corri, em 1982,
que se chamava, e chama, porque ela ainda é viva, chama Michel Mouton. Né? E a Fabrícia Pontes, que era a copilota dela. Essas pessoas têm uma habilidade, um entendimento de máquina que muito poucas pessoas na face da Terra têm. Eu ouvi de você palavras como extremo, palavras como limite. São palavras que te movem? Você andar sempre no limite, você está no limite do seu conhecimento, do seu pensamento. Essas palavras realmente fazem sentido para a Astrid? Elas fazem sentido na hora que eu estiver sentada atrás de um volante ou com um guidão na mão. Mas na vida, eu acho que você tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu estou sempre buscando coisas novas, sempre ligado em novas tecnologias, sem dúvida alguma, mas não o extremo. Eu acho que quando a gente não está praticando o extremo, a gente tem que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio para ter os momentos de extremo bem executados. É perfeito isso. Né? E eu adoro andar na chuva. Que deve ser um extremo... É um extremo, mas é um extremo um pouco mais baixo e que testa a habilidade do piloto ao máximo. Não é à toa que a Ayrton Senna treinava na chuva e era aquele expoente na chuva. E eu acho que é nesse momento que você... não é que você baixa o nível, o limite do extremo. Não. Você testa o extremo numa condição de limite um pouco abaixo do que você testaria andando no seco, né? Porque no seco tem os pneus que grudam que nem chiclete, né? E o corpo humano sofre com a força G. E na chuva o limite fica um pouco mais baixo e é a sua capacidade de conduzir a máquina e a sua habilidade, principalmente, de entender como cada coisa funciona, navegando, né? Porque é navegando. Cara, isso foi sensacional. Você falou da Michel Mouton, que é a sua referência, e no ano de 1982, como é que era para uma mulher subir no pódio, receber uma medalha? Como que era para isso acontecer? Era uma coisa muito difícil e eu não sei como é que eu vou descrever isso direito, porque o mundo machista não, de certa forma não acreditava que a gente era capaz de superar, às vezes até máquinas melhores do que a que a gente conduzia, tanto que muitas vezes me interpelaram algumas vezes no pós-prova e vou mandar abrir o capô da sua máquina para ver o que é que tem aí, porque não é possível que esse carrinho esteja andando tanto. Infelizmente, a minha resposta para eles era uma só. Você pode abrir. Você paga para abrir, porque para você abrir o meu capô você tem que abrir. E a única coisa que você vai encontrar é que a ferramenta que senta entre o volante e a pedaleira é melhor do que está sentado no seu carro. Então, é só essa a diferença, porque ali embaixo está tudo dentro do regulamento. Né? E para subir no pódio, sim, a gente recebeu, eu acho que maior foi o prazer de receber o prêmio. Não é que os prêmios não eram os prêmios que são hoje, que as taças que são hoje são enormes. Gostaria de
de ter podido segurar uma taça dessas na mão, porque um piloto, quando senta dentro de um carro para fazer o que ele vai fazer e ele consegue chegar no alto do pódio, ele tem que ser recompensado de alguma forma. E a recompensa, o mínimo que ele pode receber é uma taça à altura daquilo que ele foi fazer. Que isso não é uma brincadeira. A gente bota a vida em risco, sem dúvida alguma. E eu acho que o fato de você receber um prêmio, né, é uma coisa assim, é uma coisa espetacular, que eu até hoje eu gosto de receber prêmios, sem dúvida alguma. Sinto a emoção como se fosse o primeiro prêmio, entendeu? Eu sei que eu executei o meu trabalho bem e que, gente, eu tenho o meu lugar nesse esporte, né? Ou sim, no que eu for fazer, porque não é só no automobilismo, não é só no esporte, é na vida também. Eu acho que a vida também devia dar medalhas para a gente, sabe? Porque isso, né? é muita coisa que a gente faz. Eu, principalmente, que sou desenvolvedora, criadora de equipamentos, sabe? Eu acho que a gente merece. Se a gente faz uma coisa que é um diferencial e que traz coisa boa, a gente também deveria receber um parabéns e algo que não é o valor financeiro, é o que você executou. O reconhecimento, né? O reconhecimento. Eu acho que isso que você falou é de extrema importância mesmo. Quando a gente faz algo, né, às vezes a gente não está fazendo algo para receber algo em troca. Mas quando você escuta cara, isso mudou a minha vida, isso foi bom, não é que isso mexe no teu ego, mas isso te faz se sentir vivo, né? Te motivação. Traz motivação para fazer de novo, né? Você quer fazer mais. É isso. É isso? Eu acho que... E é isso que eu recebi. E eu vou ser muito sincera, foi isso que eu recebi ao ser reconhecida e ter o meu espaço exposto no Circuito Imperial de Petrópolis, onde eu tive o prazer de conhecer vocês com a Projetax e o Douglas, né? Que também foi uma oportunidade para ele de ser conhecido, né? E isso me motivou a seguir. A saber que, ok, até agora eu tive escondida, né? Eu tinha no meu escritório os meus pôsteres, mas nada disso nunca foi colocado a público, né? E a reação das pessoas quando ouviram a minha história, né? Quando ouviram a história de eu ter vencido a minha primeira corrida de kart, o quão duro foi para eu participar, para eu poder chegar lá, eu ter vencido na categoria de estreantes e não ter recebido nada. Entendeu? Todo mundo recebeu. Conta isso para mim. Você venceu e não recebeu uma medalha, um prêmio? Eu fui correr a minha primeira corrida de kart escondido da minha família. Peguei um amigo meu, fui lá para Três Rios, onde ia ter uma corrida de rua. Corrida de rua não é exatamente o que eu acho que é bom, porque tem seus perigos por causa dos meios-fios, né? Mas era a oportunidade que eu tinha, então fui lá. E, na época, o Alcindo Teixeira, aqui de Petrópolis, me apoiou, que ele fazia a parte mecânica, né? E lá fui eu. E fiz o treino e meu motor deu um problema, não queria continuar, então eu não pude nem fazer tempo. Eu andei 1 ou 2 voltas na pista e tudo bem. E o Alcindo gentilmente fez o motor funcionar para o dia seguinte e lá fui eu largar em último lugar, né? Eu vou falar, é feio, né? É feio, mas eu já escutei. Lugar de mulher no automobilismo é na fila de trás. Tudo bem, tá bom, vou lá, largar em último.
E foi dada a bandeirada, a largada, e eu fui fazendo o que eu sabia fazer e eu fui vendo que eu conseguia, no final da reta, na hora da freada, eu tinha o meu kart mais equilibrado, entendia melhor o meu veículo e eu conseguia passar os concorrentes. E eu comecei a passar um por um, fui passando. Juro para você que não fiz conta, não fiz nada, o meu negócio era passar. Só passar. Meu negócio era passar, saber que eu tinha a destreza de chegar e passar. E aí recebi a bandeirada. E quando veio o resultado que eu tinha vencido na categoria estreantes. Então aquilo para mim foi um momento mágico. Na estreia já subindo no pódio pela primeira vez. Ser chamada para subir no pódio. O que eu imaginei? Meu ídolo sempre foi Emerson Fittipaldi. Isso eu já falei pessoalmente para ele. Subir no pódio da forma que eu via ele subir no pódio, entendeu? Pô, eu fui Emerson Fittipaldi, Sim. cara. E subi lá. E segundo lugar e terceiro também estavam juntos, foi anunciado tudo. E eles receberam o prêmio e eu falei, ué, cadê o meu? Eu recebi um aperto de mão. Você venceu e não recebeu o prêmio? Eu não recebi nada. Por ser mulher? Possivelmente, né? Foi o que eu entendi depois. Caraca. Aí eu desci e eu fiquei muito magoada com isso. E, vamos dizer assim, a contrapartida, vamos dizer assim, de tudo, é que o jornal O Globo publicou uma matéria e publicou o meu feito. Então, a minha medalha, o meu Eles troféu... tentaram tirar o teu troféu, O meu troféu foi a reportagem da Globo, né? Do jornal O Globo, que estava lá, mesmo que escreveram o meu nome errado, que isso era normal, mas estava lá que eu tinha vencido. E uma ou 2 semanas depois, a organização me entregou uma medalha de participação. Eu guardo ela até hoje, e ela está no livro. Vamos falar do livro também. Eu sei que você vai falar do livro, mas eu só estou dizendo porque ela foi tão importante para mim que ela está lá, entendeu? Sim. Porque eu fico muito triste com isso. E naquela época eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais me sujeitar a algo como aquilo, porque eu vi que eu era boa. Eu já tinha andado de kart antes dessa corrida lá no Maquimundi, né, no kartódromo que existia no Rio de Janeiro, que era um kartódromo fantástico, e eu com um material muito aquém do que os pilotos estavam usando, né, porque eu ganhei um kart velho, que eu reformei, que eu fiz funcionar, e eu saía do colégio para ir lá andar. Eu fazia tempo que o povo ficava olhando para mim. E naquele momento eu vi que eu chamei a atenção. E lá também sofri o meu primeiro acidente. E esse acidente, ele deu PT no meu kart. É uma coisa que a gente não esquece, né? Sim. E eu, então, o Alcindo, que sempre me apoiou, ele falou, você tem que arrumar outro kart, você não pode parar você não pode, você tem que arrumar outro. Ele me vendeu um chassi, que também não era um chassi novo, né? Mas eu sabia fazer minhas mágicas de mecânica, então eu fazia. E botei o motor e fui lá em Três Rios ganhar. Então, eu sabia que eu era. Então, a partir daquele momento, eu passei a frequentar o kartódromo, que passou a ser no Autódromo do Rio de Janeiro. Eu ia em dia de treino, fazia meu tempo, estava lá, meu tempo lá, mas eu não corria. Eu não queria mais... Passar por isso novamente. E também não queria ficar brigando e tendo que disputar deslealmente uma posição, que os oponentes faziam isso, tanto que eu chamei de síndrome do Dick Vigarista, entendeu? Você está ali na tua posição, está fazendo tudo, o cara vem te dar um totó por trás, te tira e acabou a sua corrida. Não. Então, eu prefiro andar contra mim mesmo e saber que o meu tempo está gravado ali, que se eu corresse, vocês sabem que... Sabe o que ia passar, né? Iam ter uma dificuldade, né? E isso eu faço até hoje. Eu treino de kart até hoje. E uma vez
tendo oportunidade, o meu primo Cristiano Mateis, que foi campeão brasileiro, ele treina em São Paulo e ele me convida para ir com ele. E lá a gente vai, cada um com seu equipamento, e vai brincar. Eu vou brincar, ele vai treinar. Eu vou brincar. E mesmo lá eu vejo que a síndrome do Dick Vigarista ainda existe. Sim, né? Então, totalmente. Você falou de... Olha só a história. A gente tem uma mulher que venceu e não subiu no pódio, não ganhou o prêmio. Para anos depois receber uma honraria no novo autódromo agora do Raceville. O que aconteceu? Eu sei que a gente pode falar horas aqui sobre isso, mas da mesma maneira que você falou, não quero mais passar por isso. E como é receber uma glória dessa, de ter o seu nome agora realmente num novo autódromo, algo novo, né? Não estou fazendo aqui merchan pro Raceville nem nada, mas é uma coisa, uma estrutura nova, vai ser uma parte do futuro do automobilismo brasileiro e o seu nome está lá agora. Como é que é receber isso? Foi um momento muito emocionante, no qual eu não esperava de forma alguma, mas foi, acho que o momento máximo dentro do que eu vejo o automobilismo hoje, ter recebido esse título de Race Legend e poder fazer parte do Raceville, que é um lugar espetacular, com pessoas que dão o devido valor ao automobilismo, onde o meu ídolo Emerson Fittipaldi e a família Fittipaldi tem um lugar especial. E é uma coisa que até hoje e nesse momento me emociona muito. Assim, eu falo sempre, a gente até já conversou sobre isso, né, Astrid, porque eu na verdade, Kimura, tô na área da mídia, do vídeo, mas eu não sou, assim, eu não sou um videomaker, eu sou um contador de histórias, eu gosto de histórias. E assim, quando eu conheci a sua história, eu falei, cara, essa história não está sendo bem contada, assim, outras pessoas precisam ver isso, sabe? Eu vejo você se emocionar e eu me emociono também, porque as pessoas precisam enxergar quem você é, o que você fez e o que você faz até hoje, nos seus projetos que eu sei que você tem, sempre pensando na melhora da vida das pessoas, sempre pensando em ser referência para alguém, mas uma referência não por ego, uma referência de que eu cheguei aqui, você pode chegar também. Então, assim, como você vê o seu futuro a partir de agora? Você acabou de lançar seu livro, que eu sou fã, foi best-seller na Amazon. E, assim, você está escrevendo uma nova história, mesmo depois de tanta experiência. Como você vê isso acontecendo na sua vida a partir de um momento novo, um momento que agora você está realmente contando a sua história para outras pessoas, não só, como você falou, guardado ali nos posters que você tem na sua gaveta. Como é que você vê isso hoje? Eu vejo isso de uma forma muito, muito bacana, né? É uma oportunidade fantástica, mas é uma oportunidade também de mostrar para aqueles que porventura se interessem a conhecer a minha história, de saber que nada vem fácil. Nada... O nome do livro fala sobre isso também, né, Astrid? O nome do livro fala isso, que chama-se Desafios de uma Vida. E o primeiro volume é o Rompendo Barreiras. E é o rompimento de barreiras que são encontradas diariamente, seja no automobilismo, seja na vida, né? E de que forma, no livro eu conto de que forma eu encarei esses desafios e de que forma eu transpus essas barreiras que existem até hoje, né? O que eu pretendo pela frente, né, desse momento agora que eu
fui nomeada Race Legend, eu estou desenvolvendo um veículo, eu tenho o plano de desenvolver um projeto que eu já tenho idealizado, e tudo ligado ao automobilismo eu vejo como uma oportunidade, mas que nada vai vir fácil. Como nunca nada. veio, né? Como tudo que eu fiz até hoje, e aí só vocês acompanhando os capítulos, os volumes dos livros que eu já escrevi e vou escrever, porque eu acho que é importante, é uma oportunidade única que o ser humano tem de deixar gravado na história, porque família, ela participa, marido e mulher, filho, participam, mas eu acho que serve para o mundo. E se a gente veio a esse mundo, não é nossa obrigação, mas a gente tem que ter prazer de contar a nossa história, seja ela boa ou ruim, porque tudo é uma experiência. E o que eu aprendi é que as outras pessoas, que são muitas, e mesmo que seja uma só, que vá ler o seu livro e vá se identificar com a sua história, você já fez o bem. Sim. E eu vejo isso dessa forma. Então, contar a minha história, que foi a primeira experiência a escrever um livro, vou falar sério, foi muito engraçado para mim colocar escrito e depois reler o que eu escrevi. Foi uma emoção bacana, gostei muito, e por isso eu estou também dando continuidade, que eu poderia não dar continuidade, mas pelo contrário, e porque eu tive e estou tendo a oportunidade de viver coisas que muito poucas pessoas têm a oportunidade de viver. Cada um de nós tem uma vida, né? E é uma experiência única. E não quer dizer que, porque você está casado, você vive a mesma coisa. Não, sua esposa ou seu marido, cada um tem a sua vida. Seu irmão ou sua irmã, cada um tem sua vida. Seu pai e sua mãe também. E você tem a sua. E você veio aqui para fazer história. E eu vim para esse mundo para fazer história. Papai do Céu não me concedeu ter filhos. Então, eu acho que o que eu posso fazer é dividir com o mundo a minha experiência, gente. Porque você não divide com filhos a sua experiência? Eu acho que é. Sim. Né? E eles seguem o caminho deles. Pelo menos foi o que meus pais fizeram comigo e com meus irmãos. Então, da mesma forma, eu tenho o meu lugar, sou Astrid Matheus e estou aqui. E estou fazendo com gosto. Cara, que orgulho ver você falar assim. Eu entendo que realmente... Eu acho que por maior que seja a nossa visibilidade, a vida de cada um é um filme em si, né? Todo mundo tem seus momentos de emoção, seus momentos de drama, seus momentos de perda, seus momentos que conquistam as coisas. Então, todo mundo tem um livro escrito... Cada um tem na o seu. sua cabeça, na sua mente, nas suas memórias. Então, passar isso realmente da mente para o papel e inspirar outras pessoas, isso não é para qualquer um. Não. Então, assim, eu te parabenizo. Obrigado. Desde o início eu falei, você é uma referência para mim, não vou cansar de falar isso. E toda a sua história, eu acho que realmente... A frase que você escolheu para o seu livro é uma verdade, né? É os desafios da vida, rompendo barreiras. É isso. Eu não vou revelar o nome dos próximos livros, mas, assim, rompendo barreiras. E, assim, ver uma pessoa que passou por tudo isso e tem um sorriso no rosto para contar essa história é realmente maravilhoso, Astrid. E, realmente, você é um motivo de orgulho. Obrigado. E falando agora, quais são os próximos passos da Astrid? A gente falou de rally, a gente falou do pódio, falamos da sua referência,
falamos da escrita do livro, mas eu sei que nessa cabeça tem vários projetos acontecendo. Conta pra gente um pouquinho. Tem muita coisa acontecendo, e essa muita coisa aconteceu depois dessa oportunidade de exposição da minha figura, do meu nome, e com o título de Race Legend, que acendeu em mim uma certeza de que eu estou no caminho certo. E eu, em 2014, idealizei um projeto que chama-se Automobilismo Sem Fronteiras. E esse projeto está voltado para a parte educacional, de desenvolvimento de mão de obra na parte do automobilismo racing. Por que isso? Porque, como piloto e desenvolvedora de veículos que eu sou, eu sempre dei muito valor a quem estivesse fazendo a parte da manutenção e do desenvolvimento dos meus veículos, seja o carro ou a moto. E como a vida de um piloto depende do veículo bem feito, porque chega no final da reta, você pisa no freio, solta uma porca, acaba o freio ou qualquer outra coisa, quem vai ver o inferno é o piloto, sim, não é o resto. E eu, desde a minha adolescência, colecionei ferramenta para ter minha oficina própria. E eu, então, tive a minha oficina própria, construí veículos para terceiros, e tem uma história muito grande nisso, no qual eu não vou... Isso fica para o livro, porque lá... Talvez para a próxima vez aqui também. Próxima vez aqui também, com fotografia, com tudo. Mas eu dou muito valor à mão de obra do automobilismo. E conheci todas as pessoas que trabalharam para o meu primo, para as equipes que ele tinha, que é o Mauro Vogel, o João Guerreiro e N outras pessoas que eu não vou enumerar ou colocar o nome aqui agora, mas essas duas são importantes. E o Carlinhos Bravo, que fazia o meu carro de corrida, o seu Adilson Loureiro, que são as pessoas que fizeram o meu Fiatzinho andar. E nunca se deu o devido valor a essas pessoas. Essa parte de você lutar para ser, com convicção, um bom mecânico no automobilismo. Eu quero trabalhar com automobilismo. O automobilismo, para quem vive ele é muito bacana, né? Mas para quem está assistindo, mas para quem vive na íntegra, para quem realmente trabalha nele, ele é cruel. E você tem que estar apaixonado por ele para fazer o que essas pessoas fazem. E todos eles são expoentes, pessoas que são, de alguma forma, tem alguma coisa diferente nelas para elas estarem trabalhando com aquilo, com aquele carro de corrida. Hoje, o automobilismo tem tanta coisa diferente, porque entrou a tecnologia, enfim, tem engenheiro, tem tudo. Antigamente tinha muito menos gente, né? E o piloto era o computador que fornecia todas as informações para que o chefe de equipe pudesse organizar tudo. Às vezes até o piloto era o próprio chefe de equipe. Isso me motivou a criar esse projeto, o qual eu estou trabalhando desde 2014 para poder
fazer acontecer. Eu acho que agora ele está mais perto do que nunca, né? Agora é oficializar ele e começar a organizar o desenvolvimento dele. Claro que vai necessitar de captação de recursos e tudo mais. E ele ter uma autossustentabilidade. E essa autossustentabilidade vem de um produto que vai ser construído pelo programa, que eu não vou revelar o nome agora, porque isso também fica para depois, mas que já está em teste, já está sendo desenvolvido, onde a gente vai ter uma equipe que vai administrar, que vai fazer o acontecer dessa categoria, e tudo isso desenvolvido com o projeto Automobilismo Sem Fronteiras, para que ele seja um captador de recursos para manter o projeto vivo e dando emprego e desenvolvendo a mão de obra do automobilismo, de onde eu tenho certeza que vão sair muitas pessoas para trabalhar tanto na indústria quanto na própria no automobilismo de ponta. Assim, você fala, e é muito bonito ver você falar de dar valor a quem não tem reconhecimento na parte mesmo, que normalmente quem ganha é o Ayrton Senna, é o Rubinho, é o piloto. É o piloto, é o Casagrande, hoje na Stock Car. Então, e tem toda uma equipe por trás disso, né? E a gente sabe que o automobilismo, ele normalmente é um esporte caro. Normalmente o ápice da pirâmide, o piloto, ele normalmente ou vem de uma condição muito boa, que ele teve condição de criar, né, uma carreira dentro do automobilismo que é muito caro, ou ele conseguiu patrocínios, conseguiu empresas que o sustentassem para isso. É o caso um pouco hoje do Douglas também, que a gente vê que veio de baixo e está conseguindo alçar carreira no automobilismo. Por ser um esporte muito caro, um esporte que normalmente tem a pessoa de um padrão de vida mais elevado, você dá valor às pessoas que estão construindo isso, que normalmente não vêm desse padrão de vida elevado, que são os mecânicos e tudo, é um novo caminho a seguir para realmente gerar valor mesmo de vida no automobilismo, que a gente não vê isso tanto acontecendo, ou você acha que isso pode talvez virar uma chave de a gente começar a ver o automobilismo sendo mais acessível? Não. Já comecei com não, né? Terrível isso. Não é que não é não. É assim, eu vou explicar. Sim, o automobilismo é um esporte de elite. Elite para as equipes. Equipe que eu digo para a equipe existir, ela necessita de muito recurso financeiro para poder gerenciar todas as pessoas que ali trabalham. Seja no escritório, seja o mecânico, seja a pessoa que vai fazer a limpeza. Porque nada mais é do que uma empresa. Uma equipe é uma empresa. O piloto é a ferramenta que senta naquele carro e ele é o artista que vai levar aquela máquina, de preferência para o alto do pódio, para trazer de volta, para trazer para os patrocinadores a exposição que eles almejam, para fazer jus ao recurso que investimento, né? Ao investimento, mas o reconhecimento das pessoas que lá trabalham, você mesmo sabe que agora, há pouco tempo atrás, eu sei que a engenheira Raquel, que trabalha na Amateis e que está à frente do Girls Like Racing, ela tem feito vídeos no qual ela dá nome aos mecânicos e o que é que cada um faz. Isso é uma coisa muito nobre, né?
Isso é uma coisa muito nobre, isso é um movimento que está acontecendo, e eu acho que isso é uma coisa importantíssima, porque amanhã é uma mão de obra que é necessária para que o automobilismo de corrida exista. Então, eu desejo, né, esse é um desejo meu, que esse projeto possa dar a oportunidade a mais pessoas que, com menos luta, possam chegar nesse lugar que eles desejam, porque você tem que desejar. Não é que nem uma universidade, não é que nem um colégio, que você é colocado no colégio, você tem que aprender o que estão te mandando aprender ali. Você vai para a universidade porque ou alguém te disse que você tinha que estudar aquilo, né? Ou que você precisa de um diploma para ganhar dinheiro. Você vai ser abraçado pelo projeto Automobilismo Sem Fronteiras se você mostrar que você realmente quer muito e que você merece. Tem um processo, né? É um processo seletivo, é um processo que você será avaliado em todo o percurso para ver a sua performance. Você será testado pelas equipes, porque se você chegar ao ponto de poder ir para uma equipe, você vai ser testado e você vai receber um diploma que você passou naquele teste. Então, você, como mão de obra, você está sendo formado para aquilo. Sim. Né? Para que você tenha o seu devido valor também. É dar a essa classe um reconhecimento. Né? Porque eu acho que mesmo o pit-stopeiro, vai ser pit-stopeiro lá. Eu já fui lá, levanta um pneu daqueles e troca em segundo, como eles fazem. Pegar aquela máquina de trocar o pneu e trocar, ser certeiro no parafuso, fazer tudo. Isso é um jogo de equipe tão fantástico que eu tiro o chapéu para todos eles. É só isso. Eu entro dentro daquela equipe lá, na Amateix, na Mateix Vogel e na R Mateix também. Eu entro lá, eu admiro cada um deles. Sim, é um trabalho em conjunto... Fantástico. Fantástico, né? E depois, desculpa, depois tem ainda as pessoas que eu tenho que falar, que são aqueles que não vão para a pista. Não vão. São pessoas que estão ou no escritório, tem o torneiro que faz a mágica de fabricar as peças, né? Tem uma série de pessoas que não aparecem, mas que sem elas nada disso acontece. Né? Então, é isso. Eu admiro cada um deles. E essa luta para dar valor a essas pessoas, eu acho que é muito nobre mesmo. E parabéns. Você falou da Raquel. A Raquel é de fato um exemplo. Ela é uma mulher que, assim como você, desbravou, né, também o automobilismo na parte da engenharia, na parte de ser reconhecida, na parte de ir para fora. Então, assim... E de ter uma posição importante hoje no automobilismo. Ela representa as mulheres, ela já foi às reuniões da FIA, ela é engenheira da Amateix, ela tem uma posição importante, então tem que tirar o chapéu, porque ela conquistou esse lugar. Sim. Né? Ela conquistou a voz que ela tem hoje também, né? Também. Isso é legal de falar. Astrid, que prazer estar aqui com você. Que prazer ouvir sua história. Que prazer contar a sua história, que eu tenho também pela parte da Projetax. Quero dizer que, cara, eu fico lisonjeado de te receber aqui, de ter essa aula com você, porque eu não vou dizer que isso foi uma conversa, foi uma aula, né? Que eu fiquei aqui aprendendo e você, só com a sua voz, você tem esse poder de ensinar. Então, muito obrigado, gratidão mesmo. Queria te pedir uma última coisa que você falasse agora, especialmente para as mulheres que estão te assistindo. O que você
essas mulheres que olham e às vezes ainda não se sentem valorizadas, tanto no seu trabalho, quanto na sua empresa, no que seja. Como vencer? Qual a dica que você dá para vencer as barreiras que ainda acontecem hoje, muito mais no seu tempo, mas que ainda acontecem hoje, do machismo, de se colocar por baixo? O que você diria para essas mulheres? Acreditem em vocês. Só isso. Você tem que acreditar em você. Cada ser, seja ele homem ou mulher, passa por problemas diversos, mas você tem que acreditar em você. E se por algum motivo você tem você não acredita em você, tenta buscar ajuda. Tenta buscar ajuda, conversar, externar a sua dificuldade, porque conversando você coloca para fora qual é a sua real dificuldade. E não é ouvir o que os outros têm a dizer, é ouvir a você mesmo. Porque eu acho que existe uma força maior que conduz a gente e que a gente vem com isso quando a gente nasce, e aí a gente é induzido a não escutar a voz dentro da gente. A voz, a gente fala a voz, mas é algo que é muito mais forte do que uma voz como essa que eu estou aqui falando no microfone. É algo que você sente. E escute os sinais. E isso é uma coisa que a sociedade abafou. Porque você não pode ser diferente do padrão que é imposto pela sociedade. E eu falo por mim, eu sou fora do padrão, sou fora da curva, sou fora do tudo, e só não ando fora da pista, tá bom assim? Mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz e buscar resultados. Se você vê que a porta se fechou, observar e buscar outra porta. Não ficar batendo na mesma porta se ela está fechada, porque não vai funcionar. Então, às vezes o momento não é imediato, porque eu também aprendi nisso tudo que eu passei esses anos todos, que o imediatismo não leva a nada. Tudo é construído devagar. Se a gente leva 9 meses para sair da barriga da mãe, então vai ter santa paciência aí que o troço acontece. E sempre observar, porque você sente que para onde as coisas têm que andar, tudo fica mais fácil, né? A vida é que nem um rio. Sim. Que você senta lá na sua canoa lá e você desvia das pedras. E tem vezes na vida da gente que a gente tenta remar contra a maré e que torna tudo muito difícil, né? Então, se você entender que você veio ao mundo com um propósito, que cada um de nós veio ao mundo com um propósito, e que a sua missão é desviar das pedras para ver se você chega com a sua canoinha lá no oceano, então você vai desviando e você tem um objetivo, aonde você quer chegar, né? E isso ninguém ensina. Isso é difícil porque cada um tem o seu propósito, e isso você tem que descobrir você mesmo. Agora, se você é apaixonado por alguma coisa, não desista do seu sonho jamais. Jamais na vida. Seja ele qual for. É isso, gente. Não tinha como não terminar com isso, porque... É isso. Cara, que aula, que episódio. Foi perfeito. Quero dar tchau para vocês. Astrid, muito obrigado mais uma vez. Foi perfeito. Ter você como a primeira convidada a vir aqui no Projecast
Cara, é uma honra sem tamanho. Que aula. Muito obrigado para você também que assistiu até o final. A gente aprendeu tanto aqui e eu quero falar no finalzinho agora dos nossos patrocinadores. A Tricel, a Dani Buffet, a Projetax, que são empresas sérias que estão com a gente aqui no Projecast. E se você também quiser participar dessa ideia nova, que é o Projecast, você pode também ser um patrocinador, a gente pode conversar, mas isso fica para um próximo momento. Astrid, muito obrigado. Que episódio perfeito, gente. Vou ficando por aqui. Tchau, tamo junto. Obrigado e até o próximo. É isso, fiquem com Deus, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.